Olá pessoal, eu vou aqui comentar os cálculos básicos, apresentar os cálculos básicos de análise de variância, fator único, e comparar com alguns cálculos para análise de variância com blocagem. A partir de um exemplo, um problema hipotético aqui, vamos supor que estejamos avaliando 4 lanchonetes de uma mesma rede de lanchonetes, mediante um processo de entrevista ou avaliação por parte dos clientes, que nós tenhamos selecionado aleatoriamente 20 clientes, e esses 20 clientes divididos, 5 clientes para cada lanchonete, tivessem dado uma nota de 0 a 100 para cada uma dessas lanchonetes. O objetivo da análise de variância, fator único, seria avaliarmos se existe alguma diferença significativa entre as notas computadas, as médias computadas para cada uma dessas lanchonetes. Podemos observar que há alguma diferença entre as médias, mas essa diferença é significativa? É para isso que serve o nosso teste de análise de variância, para responder essa pergunta. Bom, o conceito de análise de variância, ou a aplicação da análise de variância, é a de que nós temos variações de resultados dentro dos valores recebidos por cada uma das lanchonetes. E temos variações entre os valores recebidos, as médias computadas para as lanchonetes. A questão é, a diferença ou a variação entre as lanchonetes é significativamente superior à variação observada dentro das notas de cada lanchonete? Se essa diferença for significativamente alta, ou seja, se as variações entre lanchonetes forem superiores às variações de notas dentro, nós poderíamos dizer que há uma diferença significativa entre os resultados das lanchonetes. Poderíamos rejeitar a hipótese nula, que seria a hipótese de igualdade. Bom, aqui eu tenho um resumo dos cálculos, um facilitador dos nossos cálculos. Temos que calcular a soma dos quadrados entre as lanchonetes, significariam computar as variações entre lanchonetes. A soma dos quadrados dentro das lanchonetes, ou seja, uma medida da variação dentro de cada uma dessas lanchonetes, as suas notas. E essa soma dos quadrados vão permitir que a gente preencha aqui uma tabela de análise de variância. Bom, o primeiro passo foi calcular aqui a média de todas as notas, que corresponde à média aritmética das 4 médias, das 4 lanchonetes. O segundo passo, eu calculei aqui a média ou a soma dos quadrados entre as lanchonetes, da seguinte forma. Comparativamente, eu vou verificar a diferença entre a média, por exemplo, da primeira lanchonete e a média geral. Essa diferença vai ser elevada ao quadrado. Então, por exemplo, a lanchonete 1, a diferença está sendo elevada ao quadrado. E esse quadrado de diferença está sendo multiplicado por 5, porque eu tenho 5 leituras, 5 registros para a lanchonete 1. Então eu estou computando aqui o quadrado das diferenças entre grupos. O cálculo sendo feito para a lanchonete 1, sendo repetido para a lanchonete 2, para a lanchonete 3, finalmente para a lanchonete 4. Essas 4 parcelas de quadrados das diferenças, essas 4 parcelas, quando somadas, dão origem à soma dos quadrados entre grupos. Quanto maior a diferença entre os resultados da lanchonete, maior será essa soma dos quadrados entre grupos.
Okay? Essa soma dos quadrados entre grupos está alimentando aqui a nossa segunda coluna da tabela nova, a coluna que recebe a soma dos quadrados. Primeira célula, soma dos quadrados entre grupos, 299,80. Vamos agora ao cômputo da soma dos quadrados dentro dos grupos, ou seja, as variações dentro de cada um desses grupos, dentro dos resultados de cada lanchonete. De forma similar, para a lanchonete 1, eu pego o primeiro registro e comparo o valor, por exemplo, a primeira nota 70, comparo por diferença com a média das notas da lanchonete 1. Pego essa diferença e elevo ao quadrado. Faço isso para o segundo registro. Comparo 77 com 69,4, elevo essa diferença ao quadrado. Feito isso, eu tenho a soma dos quadrados para a lanchonete 1 e o mesmo para as lanchonetes 2, 3 e 4. Totalizando, eu tenho a soma dos quadrados dentro dos grupos. Então, esse registro vai ser o segundo, sendo o segundo aqui a ser lançado na coluna de soma dos quadrados da nossa tabela nova. Então, a medida de variação, a totalização das variações dentro dos grupos e entre os grupos, dá origem à soma total dos quadrados, que é a soma dos valores imediatamente acima. Vamos transformar essa soma dos quadrados em medida de variância, dividindo cada uma dessas somas quadradas pelos respectivos números de grau de liberdade. Para a soma dos quadrados entre grupos, temos 4 grupos, correspondendo a 3 graus de liberdade. Então, a soma dos quadrados entre grupos, dividido por 3 graus de liberdade, vai dar origem à média dos quadrados entre grupos. Essa é a nossa medida de variância entre os resultados das 4 lanchonetes. Para a soma dos quadrados dentro dos grupos, o número de grau de liberdade pode ser observado de 2 formas diferentes. A primeira forma é: eu tenho o número de grau de liberdade dentro de cada lanchonete está recebendo 5 pontuações, então o número de grau de liberdade para cada lanchonete é 4. 4 vezes 4, 16. A segunda forma que a gente pode seguir para verificar o número de graus de liberdade dentro dos grupos é pegar o número de grau de liberdade total, que é 19, e dele subtrair o número de graus de liberdade entre grupos. Porque da mesma forma como na soma dos quadrados eu tenho o valor total, o total geral, eu também tenho o total geral com relação ao número de graus de liberdade. De onde vem esse número de grau de liberdade 19? É o número total de registros, 20 registros, menos 1. Ok? Então 16 é 19 menos 3, e 16 é 4 vezes 4. Ok? Então agora nós vamos transformar a soma dos quadrados dentro dos grupos em média dos quadrados dentro dos grupos. De forma similar ao que fizemos acima, a soma dos quadrados dentro dos grupos dividido por 16 graus de liberdade nos dá a média dos quadrados dentro dos grupos. A análise de variância vai ser realizada mediante um teste F. E o teste F é um teste que permite que nós comparemos variâncias mediante uma fração, mediante uma divisão. Então, por exemplo, a estatística F corresponde a dividir a média dos quadrados entre grupos, está na célula M4, dividir essa média dos quadrados pela média dos quadrados dentro dos grupos que está na célula M5. O que nós queremos saber é se essa média dos quadrados entre grupos é significativamente superior à média dos quadrados dentro dos grupos. Se for significativamente superior, poderíamos rejeitar a hipótese nula e poderíamos dizer que há
que há uma diferença significativa entre os resultados alcançados pelas 4 lanchonetes. Okay? Mas essa diferença é significativa ou não, de que forma podemos julgar? Comparando a estatística F com o valor crítico de F. E o valor crítico de F ele pode ser obtido numa tabela F, ou pode ser, por exemplo, calculado por essa função inv.f.cd no Excel, que pede como primeiro argumento o valor de alfa, a significância, que é 0,05, como segundo argumento o número de graus de liberdade do numerador da fração, que é o número de graus de liberdade entre grupos, e o último argumento, o número de graus de liberdade dentro dos grupos. Ok? E aí nós temos o valor crítico de 3,24. Como a estatística F está abaixo do valor crítico de F, nós não rejeitamos a hipótese nula e não identificamos uma diferença significativa assim entre os resultados alcançados pelas 4 lanchonetes. Okay? De forma resumida, aqui nós temos então os cálculos de análise, variância e fator único. Continuando o problema, eu vou abordar agora o que seria a análise variância com blocagem. Vamos considerar aqui o seguinte: e se nós tivermos, por acidente, selecionado avaliadores mais exigentes, mais rigorosos para uma das lanchonetes e avaliadores mais benevolentes para outra lanchonete? Então nós teríamos aqui um potencial ruído que iria, na verdade, prejudicar toda a nossa avaliação. A proposta da análise variância com blocagem é a de nós selecionarmos, por exemplo, avaliadores, aqui então 5 avaliadores, possivelmente com diferentes perfis, com diferentes rigores nas suas avaliações. Então vamos supor que esses resultados tenham sido das avaliações, cada um desses avaliadores para as 4 lanchonetes. Então o mesmo avaliador 1 avaliou a lanchonete 1, a 2, a 3 e a 4. E o mesmo foi feito com o avaliador 2 e assim por diante. Bom, a análise de variância com blocagem permite agora que nós computemos a variação em função dos blocos que nós estamos constituindo aqui, onde o primeiro bloco corresponde às notas do primeiro avaliador, o segundo bloco corresponde às notas do segundo avaliador, e assim por diante. Então nós podemos agora computar a variação entre blocos, ou seja, a variação entre os avaliadores, e considerar o resultado desses cálculos na nossa tabela nova. Então, aqui para a planilha vizinha com os mesmos valores hipotéticos, as notas das lanchonetes. Nessa planilha, aqui na parte de cima, eu computei as médias resultantes das notas de cada um dos avaliadores. Ou seja, a média do bloco 1, que é o conjunto de notas do avaliador 1, do avaliador 2 e assim por diante. Então agora eu posso avaliar, por exemplo, se há uma diferença significativa nas notas médias desses avaliadores. Podemos, por exemplo, já de imediato verificar que o avaliador 3 dá uma pontuação mais baixa do que os demais. Ok? Como vamos computar o efeito das notas dos avaliadores? De forma similar ao cômputo das médias dos grupos, fizemos agora o cômputo das médias dos avaliadores. Da mesma forma como fizemos o cálculo dos quadrados das diferenças entre grupos, eu fiz agora o quadrado das diferenças entre avaliadores, entre blocos.
De que forma? Comparei por diferença e elevei ao quadrado essa diferença a nota média do avaliador 1 com a média geral de todas as notas. Essa diferença foi elevada ao quadrado e multipliquei por 4, porque eu tenho 4 notas do avaliador 1. O mesmo foi feito com o avaliador 2. A nota média do avaliador 2 comparado com a média geral, essa diferença elevada ao quadrado, e o resultado multiplicado por 4, porque eu tenho 4 notas do avaliador 2. O mesmo foi feito para todos os outros avaliadores. E esse quadrado das diferenças entre blocos foi totalizado. Foi totalizado na soma dos quadrados entre blocos. E de forma similar ao que fizemos na avaliação entre grupos, transformando a soma dos quadrados entre grupos em média dos quadrados entre grupos, vamos fazer agora o cômputo, fiz o cômputo da média dos quadrados entre blocos, simplesmente dividindo a soma dos quadrados entre blocos pelo número de grau de liberdade 4. Por que o número de grau de liberdade 4? Porque eu tenho 5 avaliadores. Então, 5 avaliadores menos 1, grau de liberdade 4. E eu tenho a média dos quadrados entre blocos, 260,6. Ok? Bom, na análise de variância do fator único, nós tínhamos a soma dos quadrados entre grupos e a média dos quadrados entre grupos. Tínhamos a soma dos quadrados dentro dos grupos e a média dos quadrados dentro dos grupos. Olha isso, o que nós avaliávamos, voltando aqui à planilha anterior, era se a média dos quadrados entre grupos era significativamente superior à média dos quadrados dentro dos grupos. Ok? O que é a média dos quadrados dentro dos grupos? É a variação observada dentro dos resultados de cada uma das lanchonetes. Mas se estamos tratando de blocagem, se estamos querendo verificar se há um efeito significativo do maior rigor ou menor rigor do avaliador, nós podemos considerar que uma parte dessa variação dentro dos grupos é decorrente da forma de atuação do avaliador. Então, na análise de variância com blocagem, a próxima etapa é diminuir dessa soma dos quadrados dentro dos grupos a soma dos quadrados decorrente da blocagem. Então, a soma dos quadrados dentro dos grupos, que foi calculada anteriormente, ela está agora sendo diminuída da soma dos quadrados entre blocos, ou seja, a soma dos quadrados decorrente das diferentes formas, diferentes rigores dos avaliadores. Então, eu estou aqui computando uma variação bem menor dentro dos grupos ao eliminar o efeito do fator rigor, maior rigor, menor rigor do avaliador. Isso faz com que a soma dos quadrados dentro dos grupos agora seja de apenas 77. Ok? Na nossa tabela nova, agora nós temos uma linha para o fator entre grupos, ou a fonte de variação entre grupos, cuja soma dos quadrados é a mesma computada anteriormente para o novo fator único, com o mesmo número de graus de liberdade, com a mesma média dos quadrados entre grupos. Temos agora uma novidade, que é a linha decorrente ou associada à fonte de variação entre blocos, ou seja, entre avaliadores das lanchonetes. A soma dos quadrados entre blocos, 1042,3. E agora a soma dos quadrados dentro dos grupos, 77,7, na terceira linha. Ok? O total da soma dos quadrados, corrigindo aqui, corresponderia
ao somatório dessas três linhas. Então, a soma total dos quadrados, 1419,80. O número de grau-liberdade total continua sendo 19, porque nós temos 20 registros. 20 registros menos 1, total dos graus-liberdade 19. O número de grau-liberdade entre grupos continua sendo 3, porque temos 4 grupos, 4 lanchonetes menos 1, 3. O número de grau-liberdade entre blocos ou entre avaliadores é 4, porque temos 5 avaliadores. O número de grau-liberdade dentro dos grupos ele pode ser computado de duas formas diferentes. 19 menos 3 menos 4, ou 12 sendo 3 vezes 4. Então, quando temos a blocagem, o número de grau-liberdade dentro dos grupos passa a ser igual ao número de grau-liberdade entre grupos multiplicado pelo número de grau-liberdade entre blocos. Ok? Dados esses graus de liberdade, agora calculamos as médias dos quadrados. Soma dos quadrados dividido pelo número de grau de liberdade. A média dos quadrados entre grupos, 99,93, é o mesmo resultado que tínhamos na nova fator único. A novidade ocorre nas linhas de baixo. Surge uma média dos quadrados entre blocos, que é a medida de variância entre avaliadores, e a média dos quadrados dentro dos grupos, sendo agora 77,70 dividido por 12, 6,48. O que continua valendo na análise de variância é: rejeitaremos a hipótese nula se verificarmos que a média dos quadrados entre grupos é significativamente superior à média dos quadrados dentro dos blocos. Ok? Desculpe, a média dos quadrados dentro dos grupos, onde cada grupo corresponde às notas recebidas por cada uma das lanchonetes. Então, nós podemos calcular a estatística F dividindo 99,93, média dos quadrados entre grupos, por 6,48, média dos quadrados dentro dos grupos. Aí podemos observar um salto razoável da estatística F, que antes correspondia ao valor de 1,43, a nova fator único, e agora tem um valor significativamente superior, 15,43, ultrapassando com bastante folga o valor crítico de F. Ok? Aliás, vamos rever esse valor crítico de F. Ele corresponde, então, à aplicação da fórmula INVFCD O primeiro argumento, a probabilidade e a significância, 0,05. O segundo argumento, grau de liberdade do numerador é o 3, grau de liberdade da variação entre grupos, ponto e vírgula, grau de liberdade do denominador, que é 12, variação dentro dos grupos. Então agora nós temos o valor crítico, certinho, 3,49, ok? Bom, esse valor crítico é mais que ultrapassado pelo F-stat. Então nós podemos tranquilamente dizer agora na análise de variância com blocagem que existe uma diferença significativa entre os resultados das 4 lanchonetes. Ok? Essa diferença não se mostrava significativa na análise nova fator único, sem blocagem. O tratamento com a blocagem nos facilita a identificação de diferenças significativas entre os níveis de fator, ou seja, aqui entre as lanchonetes. Ok? Por enquanto é só. Um abraço.